Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal. Sí, Españolar, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués, pero en este canal sí me dedico solamente a la enseñanza de la lengua española. Bueno chiquitos, antes de empezar, si por favor no se olvide de poner su gusto, de suscribir en mi canal, porque así tú me ayudas mucho, sí, tampoco de clicar en la campana de las notificaciones para que tú puedas mirar todos los vídeos de este canal. Bueno, hoy vamos a seguir mirando si las formaciones y la formación de los grados de los adjetivos en español. Hoy vamos a mirar una formación un poquito diferente, algunas formaciones especiales, ¿sí? De estos grados. Antes de mirar este vídeo, no te olvides de mirar los otros vídeos hablando sobre los adjetivos en la lengua española porque son muy importantes, ¿sí? Entonces, chiquitos, ¿listos? Vamos a practicar. Bueno chiquitos, ahora vamos a mirar unas reglas, sí, unas otras reglas muy importantes, sí, de esta formación de grado de los adjetivos en español. Estas formaciones son un poquito diferentes para nosotros y algunas de ellas son hechas de una forma bien diferente de la gramática de la lengua portuguesa. Entonces, cuidado con eso, sí, vamos a mirar con mucha atención. No es difícil, pero es diferente. Entonces casi siempre nos olvidamos o nos quedamos equivocados, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Vamos a mirar con mucha atención. La primera es más o menos, más adjetivo, más que, la, los, las que. Esta formación para nosotros es un poquito extraña, pero mira cuándo vamos a utilizarla, ¿sí? Mira, este auto es más sofisticado que el que vi ayer. ¿Que el que vi ayer? Sí, es un poquito extraño, ¿no? Pero mira con mucha atención. En esta frase tenemos nuestro sustantivo auto. Tenemos la formación más sofisticado. Sofisticado es un adjetivo que expresa una calidad de nuestro sustantivo auto, ¿sí? Que el que vi ayer. Esta formación extraña para nosotros, ¿no? ¿Verdad? Es que en español utilizamos los artículos para nos referir, a veces, y en este caso, por ejemplo, para nos referir, ¿sí? A los sustantivos. Entonces, cuando decimos en español, este auto es más sofisticado que el que vi ayer, este él, na verdad, se refiere a auto, ¿sí? Él se refiere a auto. Entonces, en español utilizamos artículos para nos referir a estos sustantivos en este caso. Entonces, mira, ¿cómo hacemos eso en portugués? En portugués es diferente, porque en portugués no utilizamos los artículos. Mira cómo hacemos. Este carro é mais sofisticado do que aquele que vi ontem. Perceba que nessa frase eu também tenho um substantivo, carro, eu tenho a mesma formação inicial da língua espanhola. Veja bem, mais sofisticado. Eu tenho a presença do mais e eu tenho a presença do meu adjetivo que expressa uma qualidade para o meu substantivo carro. Até aí, nas duas línguas está igualzinho, não é mesmo? Está. Só que a diferença está no restante da frase, no ato da gente se referir a esse substantivo. Veja bem como eu faço em português. Do que, aquele. Eu utilizo aquele, que é um pronome demonstrativo. Também existe isso em espanhol? Existe. Em espanhol nós também temos esses pronomes demonstrativos. Nós utilizamos esses pronomes demonstrativos em espanhol, por exemplo, para indicar se um objeto ou uma pessoa está perto, longe ou muito longe de quem fala. Então, por exemplo, em português eu também usaria um pronome demonstrativo. Como nós usamos em português? Isso aqui em português se chama copo. Em espanhol, en español se llama vaso, un vaso, ¿sí? Mira, em português decimos, este copo é meu. Se ele está um pouco longe, um pouco mesmo longe de mim, eu digo, esse copo é meu. Se esse copo está muito longe de mim, eu digo, aquele copo é meu. Em espanhol, nós também temos estes pronomes demonstrativos. Como nós utilizamos? Da mesma maneira.
Este vaso es mío porque está cerca de quien habla, en este caso cerca de mí. Se está un poco lejos de mí, ¿sí? Poco, no es mucho, es poco. Poco lejos de mí, ese vaso es mío. Se está muy lejos de mí, aquel vaso es mío. Tranquilo. En español y en portugués utilizamos los pronombres demostrativos, pero en este caso en español no utilizamos estos pronombres demostrativos para indicar, ¿sí? para que nos podamos referir, ¿sí? a estos sustantivos. Entonces, mira, en español vamos a utilizar artículos para nos referir a los sustantivos. Si es un sustantivo masculino, utilizamos artículos masculinos. Si son sustantivos femeninos, utilizamos artículos femeninos. Tranquilos. En portugués, no. En portugués utilizamos estos pronombres, ¿sí? Aquele, aquela, aqueles ou esse, essa, tá? Tranquilo, gente? Então, a única diferença é que em espanhol utilizamos artigos para nos referir a substantivos. E em português vamos utilizar os pronomes demonstrativos, tá? Para indicar, para se referir a esses substantivos. Entendendo isso, fica muito mais fácil, não é mesmo? A gente só não fala por falar. A gente já consegue identificar a diferença de uma língua para outra e isso vai nos ajudar no ato da nossa comunicação. A gente já vai conseguir pensar mais claramente. Ah, tá, entendi que ali é um artigo e aqui é um pronome. Por isso que é muito importante a gente saber a nossa língua, saber a língua portuguesa, para que a gente possa aprender um novo idioma. Porque senão a gente só fala por falar, tá? E às vezes a gente encontra empecilhos para aprender uma nova língua porque a gente não sabe a nossa língua, tá bom? Então vamos lá. Este método tiene una didáctica menos eficiente que el que adoptamos el año pasado. ¿Sí? Tenemos un sustantivo, método, la formación menos eficiente. Eficiente es un adjetivo que se refiere a este sustantivo método, que él se refiere a método sustantivo, que el que adoptamos el año pasado. Tranquilo. Formación en español, utilizando el artículo. Agora em português. Este método tem uma didática menos eficiente do que aquele que adotamos no ano passado. Então percebam a formação de novo diferente. Nós temos aí um substantivo método, nós temos a formação do menos, nós temos o adjetivo eficiente, só que depois a gente vai ter a aplicação do que e desse pronome demonstrativo, aquele, para se referir àquele método que a gente usou no ano passado. Por que eu uso aquele? Porque foi um método que está longe do atual. É um método que está bem lá no ano passado, tá bom? Perfeito? Vamos seguir. El próximo no es tan diferente de la lengua portuguesa, la verdad es casi igual. Mira con mucha atención, ¿sí? Más o menos, más sustantivo de él, en este caso del, ¿no? De la, de los, de las, que. Mira con mucha atención, ahora estamos hablando de sustantivos y no de adjetivo. Mira, ha escrito más artículos de los que hemos leído. Mira esta formación. Tenemos ha escrito. Es un verbo que en español hablamos que es un verbo en el pasado, pero es un verbo compuesto. Eso en portugués es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una traducción, la principal diferencia que hay en esta frase para la lengua portuguesa son los verbos, porque los verbos son compuestos en español y en portugués eso cambia mucho. Entonces, mira, cuando hacemos una traducción se queda diferente esta frase, ¿sí? Cuando decimos ha escrito más artículos, sustantivo, de los que hemos leído, en portugués se queda de esta forma. Escreveu, passado, escreveu mais artigos, até aí tá tudo certo. A gente só tem um verbo ali, escreveu, que está colocado no passado, só que não pode ser o mesmo passado em espanhol, porque em português os verbos funcionam de maneira um pouco diferente, tá bom? Então a gente tem que adaptar na hora da tradução para a nossa língua, para que faça sentido para nós, sem perder o sentido original, que no caso é aquele sentido que vem da língua espanhola. Então, quando eu digo escreveu mais artigos do que conseguimos ler, eu estou adaptando tudo aquilo que estava escrito em espanhol para a língua portuguesa.
Nesse caso, gente, não perde o sentido. Fica diferente, é óbvio, mas não perde o sentido. Quando eu digo mais artigos, eu também tenho um adjetivo ali. Até ali tá tudo certo. Agora, do que conseguimos ler? Do que tá igual da língua espanhola. Na língua espanhola, de los significa dois. Não é dois do número 2, não, tá? É dos, no caso, seria dois, no sentido de estar no plural. É o plural de do, né? Do, dois, tá bom? É o plural de do. Se é o plural de do, em espanhol, está no plural, de los que, tá bom? Em português, eu não posso falar desse jeito. Escrever o mais artigo dos que conseguimos ler. Dos que conseguimos ler. Porque fica estranho para nós. A colocação desse plural está estranha. Então, a gente não pode falar dessa maneira. A gente deve permanecer no singular, ok? Então, escrever o mais artigos do que conseguimos ler. Então, esse do tem que ficar no singular, mesmo que em espanhol, de los indique o plural de do. Tranquilo? No caso, da língua portuguesa, o plural de do, tá bom? Então, vamos lá. Ele ganha mais dinheiro del que declara. Del que declara. Em português, ele ganha mais dinheiro do que declara. As frases aqui estão iguaizinhas. Por que estão iguaizinhas? Nós temos ele, que é um pronome pessoal, no caso é uma pessoa, ele ganha o verbo, né? Mais dinheiro, dinheiro é um substantivo, do que declara. Lá em cima, vou botar minha canetinha para que vocês possam ver essa diferença claramente, dele. Esse dele significa do em português. Vamos subir aqui um pouquinho. Aqui onde está assim, ó, de mais ele é igual a dele. Em português é igual a do. Diferente dessa formação, quando nós temos de mais ele com um acento, tá? Que chamamos em espanhol de tilde. Em espanhol temos o de ele. Em português vamos ter dele. É uma outra formação. Isso daqui às vezes os alunos confundem em espanhol, né? Então em espanhol a gente chama isso de contração. Quando eu tenho o pronome de, né? Tem o de, mais o ele. Esse ele não recebe acento. Quando esse ele não recebe acento é porque ele é um artigo masculino singular. Ele significa em português o. Então quando a gente tem a contração de de mais ele, eu vou ter o dele. Dele significa em português do. Se eu tenho de mais ele, esse ele recebe um acento, recebe uma tilde. A gente chama esse acento de acento diacrítico, acento de diferenciação. Quando isso acontece, quando esse ele recebe esse acento diacrítico, não é mais o, ele já tem um outro significado. O significado dele é pronome pessoal ele. Então, quando a gente faz essa contração, fica desse jeito, de ele, em português significa dele. Tranquilo, gente? Vamos seguir então. Mas menos de lo que. Essa formação aqui é um pouquinho diferente, porque nós temos o artigo neutro lo. Então, veja bem, isso não existe em português artigo neutro lo, tá? Mira, sabe mais de lo que usted piensa. Sabe mais do que você pensa. Então, a gente deveria traduzir dessa maneira, do que você pensa, tá bom? Ele gastou mais de lo que me imaginé. Ele gastou mais do que imaginei, tá? Perfeito. Bueno, chiquitos, vamos seguir. Bueno, chiquitos, más una regla, ¿sí? Más o menos de, más número o cantidad. Mira la frase. Comparecieron menos de la mitad de los invitados, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso en portugués? Mira, compareceram menos da metade dos convidados. Mira que, sí, tanto en español como en portugués, las reglas no van a cambiar, son iguales. Menos de la mitad, menos da metade. ¿Tranquilo? Ahora abajo, mira esta otra frase que cambia mucho, ¿sí? En las dos lenguas. Hay más de una docena de huevos en la canasta. Mira los verbos en portugués. Há mais de uma dúzia de ovos na cesta. Tem mais de uma dúzia de ovos na cesta. Em
Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu sei, é muito triste. Mas na próxima semana a gente se encontra de novo para a gente continuar debatendo esses assuntos sobre os adjetivos. Mas antes de eu dar a minha despedida para vocês, eu vou deixar aqui uma proposta. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês gostariam de ter um vídeo único explicando a diferença desse verbo aí, tanto em português quanto em espanhol. Tem uma coisa muito curiosa que envolve o verbo em português que nós chamamos de haver e ter, e esses mesmos verbos em espanhol que a gente chama de haber e tener. Vocês gostariam de um vídeo explicando as diferenças nas duas línguas? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Se alguém comentar que gostaria, então eu vou fazer um vídeo explicando com muito prazer as diferenças que existem tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa para a utilização desses verbos. Tudo bem? Bueno, chiquitos, muchos besos, se quedan bien, sí, un buen fin de semana. Hasta luego. Chao.